Hello. Hello! Hello! Hello. Você está com os críticos. E você está com a sala cheia hoje, que você pode ver, tem um monte de gente aqui atrás. E tem mais uma pessoa que eu vou adicionar agora à transmissão, que é a diretora e roteirista do filme Sol, Lô Politi. Lô, seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Rogério. Adorei essa vinheta. Pois é. Você sabe que é um teste, né? A gente percebe a reação do entrevistado. Se ele riu para a vinheta, significa que ele sabe de onde vem esse. Então, sabe de onde vem? Eu não. Os três patetas. Ah, é? Mas eu achei divertidíssimo de qualquer jeito. Porque os críticos são dinossauros, sou eu mais dois, e a gente assistia Três Patetas na primeira exibição da televisão brasileira, claro. Então, gente, que ótimo! A gente é velho, mas não tão velho. Bom, prazer tê-la aqui conosco no Críticos. Ao contrário dos outros canais que falam sobre entretenimento, a gente não quer saber da vida pessoal de ninguém, a gente não quer saber se o ator é vegano, não é vegano, para quem ele votou. Não, a gente quer saber de sétima arte, de cinema. Então, a gente fala muito sobre processo criativo, decisões tomadas, né? E eu queria começar falando exatamente disso. Você, no caso de Sol, aliás, fazer o servicinho aqui. Sol estreia dia 8 de dezembro, né, em circuito nacional, distribuição Paris Filmes, é isso mesmo? Tá. Bom, você é diretora, roteirista e uma das produtoras, quer dizer... E esse acúmulo, por falta de uma palavra melhor, de funções, para você, o que é? É mais liberdade no processo criativo, na tomada de decisão? Desculpa, fale. Na tomada de decisões. Assim, eu sou diretora e roteirista. Eu sou sempre coprodutora dos filmes que eu faço para poder ter um controle criativo mesmo. Assim, essa é a ideia, porque senão fica uma coisa... para mim é muito difícil, eu não consigo que não seja assim. Todos os filmes que eu fiz até hoje foram exatamente assim. E funciona muito para mim. Então, assim, não é que eu sou produtora, que eu fico produzindo filme e tal. Eu sou produtora criativa. Não, é que assim, então, essa função para mim não dificulta as outras duas. Nem lasca nelas, né? Mas a de roteirista e diretora é muito interessante, assim, porque esse é um filme muito pessoal. Os outros filmes que eu fiz também são, mas esse é especialmente... É um filme muito emotivo, né? Ele é muito pequeno, assim, no sentido de ser muito íntimo. E aí eu acho que é um pouquinho que o roteiro e direção, para mim, se confundem muito nesse filme, porque eu fiz um livro de conceito, assim, uma coisa grande, assim, que eu ia escrevendo, desenhando, fazendo foto, colocando referência e tal, e depois eu acabei dissecando cada cena nas camadas não óbvias da cena, sabe? Ficou um negócio gigante e tal, muito profundo mesmo. E no final das contas, eu acho que isso é um tipo de roteiro também, sabe, para o filme. De fato, eu acabei dando isso para os atores, porque é meio um roteiro paralelo, sabe? E aí vira uma coisa meio natural para mim mesmo, assim, pensar em roteiro e mudando o roteiro ao longo dos ensaios, que é muito importante, e mudando o roteiro eventualmente durante as filmagens também para alguma coisa que a gente incorpora e tal. É uma coisa que eu acho muito difícil pensar em fazer isso separadamente, assim. Mas... No caso específico de Sol, você pensou no argumento, pensou numa história, já nasceu o roteiro? Como é que surgiu a história de Sol? Surgiu que eu li um livro há muito tempo, que narrava a história de um avô e de um neto, mas o neto era um bebê, e aí esse avô não tinha nenhuma conexão. Quando ele vê esse bebê pela primeira vez, vem um monte de coisa dentro dele, aquilo revira ele de tal forma, mas ele era um cara que não falava uma língua que ninguém mais falava, era uma coisa meio ele estava meio doidão já, sabe, meio velho e tal. E aí passa dentro da cabeça dele as sensações, e só dentro da cabeça dele. E é muito forte isso, assim, sabe? É um cara que teve uma vida X
longe de uma vida que ele não conhecia e que tem uma criança, enfim, uma coisa... Mas, assim, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com a história do Sol, mas uma história que me impactou bastante. Aí eu comecei a contar essa história para as pessoas, e aí eu comecei a pensar nisso e comecei a pensar nesse intermediário, sabe? Quem será que estaria no meio, né? Que filho é esse, que é filho dele? E aí a história foi vindo, e aí eu já tinha feito uma história antes com o protagonista masculino, e foi muito, muito, muito interessante fazer esse mergulho dentro do universo masculino sob o ponto de vista feminino, um olhar feminino dentro do comportamento, dentro do comportamento masculino mesmo, mas mais para além do comportamento, na verdade, é muito mais a maneira dos homens lidarem com emoções mais fortes ou com conflitos mais profundos e mais internos, generalizando, né? Obviamente, não são todos os homens que são assim, mas justamente o que faz generalizar é um certo estereótipo, e o estereótipo se constrói com repetição, né? Então, realmente, muitos homens têm muita dificuldade, não tem um instrumento para isso. E aí, eu acho interessantíssimo como os homens lidam com isso. E aí eu comecei a pesquisar isso bastante, sabe? E para mim, o Theo é um cara que tem uma dor, tem um vazio muito grande, uma dor muito grande, foi abandonado pelo pai. Ele não sabia por que ele foi abandonado, ele apenas foi abandonado porque esse homem simplesmente sumiu, e ele nem sabia se estava vivo ou morto, e aí ele passou a vida lidando com esse sentimento de abandono e um ódio pelo pai, um rancor, né, uma coisa, e ele provavelmente foi soterrando isso dentro dele a vida inteira, até que a vida coloca ele numa situação que ele tem que lidar com aquilo. E ao lidar com aquilo, a gente percebe que a história não é sobre ele e o pai, a história é sobre ele e a filha, e que ele precisa passar por aquilo, resolver aquilo para a gente entrar no principal conflito dele, que é o conflito que vale para ele, né? Que é a desconexão que ele está da filha. Então, é uma maneira de abordar esse universo masculino com uma certa aquosidade feminina, sabe? Uma coisa mais... que não é nem trazida, é um pouco trazida pela Duda, que é o personagem feminino, mas é por eles mesmos, entendeu? Porque, na verdade, onde tem poucas palavras e onde tem contenção, sobretudo do Theo, sabe? Tem um universo ali dentro que sai por outras vias, assim. E aí eu fui explorar isso. Parênteses meu, eu vou retomar essa história da sua história e da passagem para a direção. Há muito tempo eu assisti, não sei se você assistiu o filme A Busca, do Wagner Moura. Então, na época, eu já sou pai e já sou avô, né? Então, teoricamente, você vai se tornando, além de um ser humano melhor, você se torna melhor filho a partir do momento que é pai, e melhor pai a partir do momento que é avô. Está tudo muito conectado. Sim. Desde que você permita, né? Desde que você acesse, né? Isso. Exatamente. E eu falei a mesma coisa para o Wagner na época. Eu falei, olha, não é que me incomodou, me acertou, né? A busca me acertou por conta dessas relações, do meu conteúdo pessoal, né? Rebateu ali na história do filme. E contigo foi a mesma coisa, com o Sol foi a mesma coisa. Óbvio, né? Não sou ipsis literis, né? A minha história não é a mesma história dos Theos, né? Mas aí ficou assim, essa batida no pessoal. No seu caso, você colocou algum tempero... acho praticamente impossível você separar uma coisa da outra, mas você colocou algum tempero pessoal? Muitos. Eu não tenho nenhuma história como essa também na minha família. Quer dizer, eu tenho histórias parecidas com essa na minha família que eu vim a descobrir depois. Porque aí fica todo mundo me perguntando de onde veio essa história, de onde veio essa história. Daí chegou uma hora, eu comecei a pensar, aí eu descobri 2 casos fortíssimos de abandono na minha família, uma por parte de pai, outra de mãe, muito próximos, assim. Então, eu, de fato, não vivi isso na minha vida, porém, eu talvez tenha convivido com essa sensação, esse sentimento do abandono em outras pessoas da família, bem próximas e tal, e, sei lá, isso de alguma maneira deve ter trazido. Agora, eu acho que quando você escreve o roteiro, tem você em todos os personagens, assim, eu não tenho nenhum pudor em usar, sabe? Nenhum pudor. Eu realmente me alimento muito
de mim, das minhas reações e de pessoas que eu conheço, né? Mas, assim, ao escrever, não tem muito... Tem muito de mim na menina, naturalmente, mas eu acho que tem mais de mim ainda no Theo, embora eu não tenha nunca vivido nada parecido, sabe? Acho que não tem muito de mim no Teodoro, assim. Talvez o Teodoro fosse a pessoa que eu quisesse ser, porque o Teodoro é um cara livre, de todo mundo ali. O Teodoro foi o cara que foi atrás da história dele e ele não conseguiu se conter. Ele foi atrás de uma paixão avassaladora e ele abandonou a família. E não foi uma coisa que ele... não é porque ele não gostava da família, entendeu? Não é porque ele estava com dificuldades financeiras, não é? É porque ele se apaixonou e não conseguiu se conter. Então, ele, de fato, é a única pessoa livre aí. Só que depois ele tem que lidar com a culpa e com a vergonha e com a falta que provavelmente aquele filho teria e com a neurose, com o fantasma de imaginar o que o filho pensaria dele, sabe? Enfim, e essas histórias, se você não cuida na hora, se você deixa para a semana que vem, aí você acaba deixando para outra, você não está com coragem, você fala, não, eu vou procurar meu filho semana que vem. Não, eu não estou pronto ainda, mais um mesinho, mais 6 meses, mais 1 ano, 10 anos, acabou. O tempo é muito cruel com o amor, assim, você não consegue mais se reconectar. E aí não é porque você é ruim, é porque a vida é assim, entendeu? A gente tem coisas boas e coisas ruins, e coisas que são fáceis de lidar, coisas que são difíceis de lidar. Só que o Theo não sabia disso, entendeu? Do que foi. E o Theo vai descobrindo, ao mesmo tempo que ele vai descobrindo o cara que abandonou ele, vai entendendo os motivos, ele também vai quase admirando aquele cara que fez o que ele não consegue fazer, entende? Que ele não tem essa liberdade, que ele não teve, enfim, sei lá. E aí ele sofre de amor. Aí tem aquela cena que é o low point do filme, quando ele está todo ferrado, ele entra naquele bebe e entra meio num puteiro, assim, numa coisa... uma casa noturna. E aí ele fica inebriado com aquela música, ou ele foge para uma coisa, ele tem que fugir dali, né? O pensamento é uma fuga, ele precisa sair dali por um momento. E o lugar para onde ele vai é para uma história de amor que deu errado, sabe? A música da Marília Mendonça lá, como é que é? O Supera. E ele vai para esse lugar da sensibilidade, do amor, do não sei o quê, onde ele não consegue acessar mais, entendeu? E o pai dele acessou e foi embora, sabe? Então, é muito... eu nem sei por onde que eu comecei, assim, onde eu estava querendo chegar aqui, qual era a pergunta inicial, mas eu fui indo. Não tem problema, a gente não tem esse rigor. E eu achei muito bom. Lá na época, falei, pô, Wagner, não sei se eu estou feliz ou triste por causa dessa reação que o teu filme causou. Ele falou, não, isso é bom, isso é bom. Então, a mesma coisa eu coloco para você. Quer dizer, não sei se era essa reação. Eu tento não saber muito do filme hoje, né? Depois de 30 anos nessa cachaça, eu tento não me preparar muito, não no sentido de não sei quem é você, mas a história, eu não quero, né, correr o risco de tomar um spoiler ou de já formar um conceito. Então, o filme me acertou também por aí, mas eu sou vítima fácil, né? História de pai, história de filho, já estou ali. Mas todo mundo tem, essa é a graça dos temas universais, né? A única coisa é como você explora os temas universais, mas os temas estão aí, né? Não, com certeza. E me chamou muito a atenção, porque aí também é mais uma semelhança, né? Eles resolvem, pai e filho resolvem tudo muito em silêncio. Eles não formalizam, né? E aí nós vamos chegar no casting. Aí sim, eu sei que você e o Rômulo tiveram ele entrou de cabeça, né? No processo de criação do personagem dele e tudo mais, mas é uma coisa geracional, muito masculina também. Acho que não é por acaso que está aí, não é por acaso que eu me conectei. À medida que você foi elaborando o roteiro, imagino que tenha passado por, sei lá, tratamento, alguma coisa do gênero, você já foi visualizando locação, por exemplo, que eu acho que sensacional, né? O que te levou para aquelas belíssimas locações, incríveis locações, tudo Bahia, né? Tudo Bahia. Então, o filme, nos primeiros tratamentos, ele era São Paulo e Bahia, porque o Theo era de São Paulo, e aí ele ia atrás desse pai na Bahia, no interior da Bahia, e aí ele acabava fazendo essa viagem de volta enorme. E aí como não tinha muito sentido. E aí, como eu também
comecei a viajar um pouco com essa história de água e seco e úmido, água e sol e tal. Eu acabei levando ele para Salvador para que ele ficasse de frente para o mar, assim, e o pai de frente para o rio, e um num ambiente absolutamente árido e outro num ambiente absolutamente úmido, e um seco por dentro, que é o Theo, né? E lá nesse ambiente que é lindo, maravilhoso e úmido, de frente para o mar, e o pai, que obviamente foi um cara super potente e super caloroso e super humano, né? Você enxerga no Teodoro o homem que ele foi, né? Esse cara, ele cheio de vida, um sol, ele estava murcho pela circunstância, entendeu? Então, o que me levou um pouco para essas locações foi buscar essa disparidade. Assim, eu sempre pensei no sertão da Bahia, que eu conheço bastante, que eu já filmei muito lá e que tem uma coisa... Tem uns barulhos aqui. Você está ouvindo? Não captei nada aqui. Nossa, barulhos um pouco assustadores na rua aqui. Me perdi de novo, me ajuda, vai. Não, você falava das locações da Bahia, que você já tinha filmado muito na Bahia, e aí resolveu tudo por lá. Não, eu já queria que o sertão fosse lá, porque tem uma paisagem sertaneja em alguns lugares ali, que a real, né, que não são essas coisas estéticas e tal, que você que eu já conhecia bastante, eu já filmei bastante, e eu queria filmar de uma outra maneira. Eu queria filmar a secura daquelas pessoas por dentro, enfim, o que aquilo estava acontecendo em cima das pessoas e que a paisagem viesse naturalmente, sabe? Sem que a estética se sobrepusesse à dramaturgia, sabe? Então assim, o que traz a paisagem são os personagens, né? É o que está dentro deles, é o que, de alguma maneira, eles buscaram para si, porque é o que está dentro deles ali. E aí foi por aí, assim. Daí eu conheci alguns lugares, Salvador eu conheço bastante também, eu vou muito também. E aí eu fui pensando aqui, e depois, antes de fechar o roteiro, eu fui ver as locações todas. Aí na volta, ainda escrevi uma última versão, sabe, para ver tudo, e fotografei tudo. E aí fiz esse livro conceito, assim, com as fotos todas que eu fiz lá, com os desenhos e tal, e o Rômulo apareceu num estalo. O Rômulo foi meio na última hora, assim, eu vi uma foto dele de costas ainda por cima, eu só estava olhandinho assim para trás. Eu falei, nossa, que homem interessante, era essa cara que eu queria para o Theo. Aí eu perguntei quem era, ele veio na foto de um outro ator, assim, uma história totalmente curiosa, porque estava um ator da Bahia que estava mandando a foto dele, a agente dele estava mandando a foto dele, do lado tinha esse cara. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, quem é esse cara? Eu falei assim, não, a gente está falando do outro. Eu falei, não, eu sei, mas quem é esse cara? Eu falei assim, não, esse é um ator, porque essa foto é uma foto de um filme, tá? Um ator que chama Rômulo Braga. Eu falei, quem é esse cara? Aí eu saí procurando, e aí eu vi 3 segundos do que ele fez em alguma outra coisa e já liguei para ele. Eu falei, acho que é você, assim. E aí ele veio, e aí ele se aprofundou muito na preparação, porque ele é esse cara que, mesmo que ele não esteja em preparação, num lugar específico, ele está em preparação, sabe? E aí a gente encontrou a Duda, né? A Malu, que faz a Duda, e aí a gente fez um intensíssimo trabalho de ensaio, e eu consegui, pela primeira vez na vida... Desculpa. Pois eu quero falar, você não esquece esse cara não, hein? Não, é que eu vou chegar lá. É que eu estou dizendo como começou, né? Sim. Aí a gente fez uma coisa que é raríssima de fazer, eu nunca tinha conseguido fazer antes, que eu consegui ver todas as locações, aprovar todos os figurinos, fazer quase tudo antes. E aí eu peguei, sei lá, 3 semanas, eu consegui ficar 100% dedicada, tanto eu quanto o diretor de fotografia. Que o diretor de fotografia está dentro da cena, né? Ele é uma câmera que está viva e que está respirando junto com o Rômulo. Então, ele entrou no ensaio, ele fazia aquecimento junto e tal. E aí chegou o Everaldo, em uma relação que já estava 2 atores incríveis, assim, a Malu nunca tinha feito nada, mas ela tinha uma sensibilidade absurda. Um homem de 35 anos, uma menina de 10, quando se encontra para, de repente, ter uma intimidade, é estranho, entendeu? Ele, sabe, deu uma estranheza. Então, eles usaram isso para construir uma relação entre eles que foi ficando muito amorosa, mas precisou do tempo que precisou, entendeu? E eles acabaram usando com a preparadora de elenco junto, que é a Amanda Gabriel, que é incrível,
isso ajudou muito a entender para onde eles iam. E aí chegou o Everaldo, uma semana depois, que é esse sol antes de apagar, né? Porque o que ele faz, o que o Everaldo faz, ele faz um cara como ele, solar como ele, que está apagado. E o Everaldo sabe acessar esse apagamento muito bem, mas ele é esse sol, né? E aí ele chegou ali, e aí pronto, a menina, a Duda, que é a Malu, se conectou com ele imediatamente, e o Rômulo respeitando, mas na dele, e aí tudo que a gente precisava que acontecesse no filme aconteceu entre eles, entendeu? E eu estava lá. E fui atualizando o roteiro, inclusive, sabe? Fui tirando várias falas, e não falas, sobretudo. Fui arrancando fora um monte de fala que não precisava mais, porque eles já passam o que precisa, entendeu? A gente deve ter tirado entre ensaio e filmagem, eu acho que eu tirei da fala dos dois pelo menos uns 30% ou mais, assim, sabe? No processo. De coisas que eles não precisavam falar. Porque ficou eficiente, pelo menos, né? Estou dando a minha opinião aqui, né? Eu achei que ficou super eficiente. Passa o que você queria passar na relação entre pai e filho, e é que, como eu disse, os caras tentando resolver a coisa na base do silêncio, do não vamos falar, vamos reprimir, uma hora a gente toca no assunto. Pode, né? Pois exatamente. Quanto tempo você falou foi dando uma noção de período, assim, ó, tanto tempo para isso, vocês chegaram a encarar a pandemia nas gravações? Não, a gente filmou logo antes da pandemia, a gente terminou em novembro de 19, e aí na sequência começou a pandemia, e a gente estava começando a montar o filme, e eu terminando de montar, não me lembro agora, mas a gente estava na montagem do filme, e aí foi até bem bom para a gente, nesse sentido, porque a gente trabalhou num outro tempo e numa outra sensibilidade para montar, para fazer a trilha do filme, toda a música, e para fazer a cor e luz do filme, a correção de cor e luz do filme. Então, todo mundo que são atividades, né, muito sensíveis mesmo. O montador, o compositor da trilha e o colorista que mexe de coisa são pessoas muito sensíveis, assim. Então, estavam ainda mais sensibilizados pela pandemia. E cada um trabalhando na sua casa, levando seu equipamento para um quarto, e lá dentro, sabe, numa coisa super introspectiva. E eu acho que, no fim, a pandemia ajudou bastante o filme, sabe? Aí ele ficou pronto, a gente não tinha como lançar, porque não tinha cinema, não tinha nada. Aí a gente, quando estava acabando a pandemia, a gente estreou aqui na Mostra e no Festival do Rio, e ia lançar logo em seguida. Mas aí a pandemia voltou. E aí eu estava filmando Gal, e já estava uma confusão na filmagem de Gal por causa da pandemia. E aí a gente segurou mais um pouco, e aí agora estamos lançando agora, justamente quando está voltando os casos de Covid. Eu ouvi muito... Bom, a gente teve uma produção nacional muito nessa situação, alguma coisa sendo feita durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, mas ficaram ali parados, como você disse, não tinha exibição nem nada, ficaram ali parados. E alguns realizadores acabaram tendo que assistir novamente, né, para lembrar o que enfim, alguns tiveram que gravar alguma cena adicional, enfim. Vocês não tiveram esse problema, né? Do jeito que você gastou, não. Digamos, passou esse tempo burilando, né? O filme, basicamente. Exatamente. E assim, para mim foi ótimo, porque eu estava escrevendo um roteiro do filme da Gal, que durante a pandemia, eu estava sofrendo, como todo mundo, de ansiedade, sabe? Eu estava apavorada com o que estava acontecendo no mundo, no Brasil, enfim. Complicado, assim, não foram tempos complicados. Até... de alguma maneira, esse lugar, quando você vai para essa montagem desse lugar, assim, é até gostoso, sabe? Passa de uma maneira um pouco mais tranquila, assim, porque você está eu estava justamente dividida entre o Sol, que é um filme muito sensível, mas é familiar, é outra onda, e o Gal, que é uma história que é Salvador, um bálsamo, né? Que você fica escutando música e tudo. Então, foram meus salvadores da pandemia. Agora, ele está saindo num momento, um filme que fala de conexão, né, familiar,
que eu acho muito bom, assim, porque eu acho que a gente está todo mundo se reconectando mesmo, entendeu? Do pós-pandemia e pós-brigas por causa de eleição. E a gente está tentando, que a gente está precisando construir um país novo, se reconectar com todo mundo de uma outra maneira, de uma maneira melhor e tal. Então é bom ter um filme sobre conexão, né? E reconexão. Olha o dedinho agora, cruzado aqui. Tomara que a gente consiga, porque principalmente essa área de cinema, área de cultura de maneira geral, né? Foi bastante sucateada, para usar uma palavra branda aqui, né? Mas, enfim, você horrível, deve ter... Gente, foi horrível, e foi muito pior do que a gente imagina, porque dentro da casa de cada um que estava sem trabalhar um tempão, o pessoal do audiovisual ficou muito tempo, né? Sem trabalhar nada e tal, enfim, não trabalha, não ganha e acabou, assim, é diária, você ganha por diário, por semana e é isso. Foi muito pior, assim, sabe? A gente teve a redução, né? As leis de fomento, primeiro foi aquela manipulada nas leis de fomento do audiovisual, um pouquinho antes da pandemia, depois entrou a pandemia. Tudo bem que é um fator externo, mas também foi um fator que não foi muito bem cuidado. Enfim, totalmente. Afetou muito, ruim, né? Sim. Desculpa. Bom, desde o impeachment, eu fiz um filme sobre o impeachment, né? O Alvorada. Desde o impeachment, eu acho que abriu a porta do inferno e foi, assim, sabe? Foi um negócio que... Olha que curioso, muita gente que eu entrevisto, que realizador de filmes, cineasta, diretor, ele tem opinião muito semelhante à sua. Que coisa, né? É mal dessa atividade, é dessa indústria. Exatamente, a gente combinou para ser contra o Bolsonaro, né? Para o Bolsonaro falar que é contra ele. Não. Mas assim, olha, foi... Fala. Não, desculpa, perdão, você fala. Não, era isso, só concluindo isso mesmo. Eu também tive a oportunidade de conversar com muito diretor de documentário, muito documentário sendo lançado nesse ano aqui, e muitos... Eu vi coisas... Eu vou até dar nome aos bois, porque, enfim, se faz necessário. Tem um desenho, uma animação nacional que chama Tromba Trem. E lá pelas tantas, na animação, eles falam de um governante, eles usam a palavra negacionista, que achava que a Terra era plana e que não protegia o ambiente, enfim. Até numa animação. Então, você tem o Quem Tem Medo, o documentário Quem Tem Medo, você tem o Quebrando Mitos, eu conversei com o Fernando Grosstein recentemente, você tem várias... obras. Aí agora o da Adriana é a Sociedade do Medo, não é isso? Isso. Você tem até acho que estreia amanhã também, acho que é Deus Tem AIDS, que resvala também na política federal, no descaso com os portadores de AIDS, dos soropositivos, enfim. Então, assim, tá aí, né? Os assuntos estão aí. E para não falar que eu estou sendo parcial, eu não vejo produção do outro lado. Eu não vejo produção defendendo terra plana, desmatamento, né? Não tem. Acho que a motivação não é de construir, né? A motivação é de destruir mesmo. Então, exato. Em nenhuma área da política, das políticas públicas, né, que deveriam existir, existe uma política pública no sentido de construção, só existe de destruição. Não tem nenhuma, nem na saúde, nem na educação, nem na cultura, nem em lugar nenhum. Assim. Então, não seria na cultura, justamente, que foi contra Bolsonaro a beça, que teria sido uma exceção. Era meio óbvio que isso aconteceria, e aconteceu. De fato, foi um desastre sem precedentes, assim, na história, e já não vinha bem, como você bem disse, desde que abriram as portas do inferno. Mas agora, talvez, é que assim, de qualquer jeito, o estrago é grande, né? Sim, tem que entender quanto tempo e o que precisa para reconstruir isso, mas a gente está todo mundo com um pouco mais esperança, naturalmente, né? Porque o governo pode ser bom ou pode ser ruim, mas ele não pode acabar com as políticas públicas. Assim, se você acha que um governo está ruim, você vai lá, próxima vez, vota no outro e tenta melhorar isso, mas não pode destruir, né? Aí não tem o que conversar, né? Não tem o que... Então, agora, o governo Lula, que eu espero que seja bom, e eu acredito realmente que vai ser bom ou pode ser ruim, mas, de qualquer maneira, tem um sentido de reconstrução, né?
em todas as áreas, né? Então, isso dá uma luz no fim do túnel, isso dá um otimismo. E melhor. miseravelmente menos comprometido com a destruição, né? No mínimo, Exatamente. menos comprometido. Ou comprometido com a reconstrução, que é melhor do que ser não comprometido com a destruição. Eu acho que é isso. Pode ser bom, pode ser ruim, mas de qualquer maneira vai levar para um caminho de reconstrução. Isso não há dúvida. Do desmonte que foi feito. E aí dá uma alegriazinha. Eu tive sorte na pandemia, porque mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com na pandemia não, Diego, estou dizendo, nesse desmonte da cultura, eu, por sorte, tinha um filme que tinha saído o dinheiro antes, mas a gente não tinha lançado ainda, tinha outro que já tinha captado antes, mas não tinha filmado ainda. Então, de uma certa maneira, eu estou lidando com 4 filmes ao mesmo tempo, um que foi lançado em 2021, no meio da pandemia, que foi o Alvorada, um Sol, que está lançando agora em 22, que foi filmado um pouquinho antes, o Gal, que lança agora em 23, e um roteiro que eu estou terminando para fazer. Então, eu dei muita sorte, porque eu estou super trabalhando com coisas que entraram antes, e por acaso, todas caíram nesse período, sabe? Mas eu sou muito exceção. Eu não ia tocar no assunto... Eu não ia tocar no assunto Gal, mas você já falou umas 4, 5 vezes do Gal. A gente pode falar. Eu estou nessa rotina, né? Tá na minha rotina e tá junto, né? Tá tudo junto. Eu falei do Alvorada também algumas vezes, que também de alguma maneira tá junto, mas não é agora, né? Agora a gente está montando o Gal. Então, eu estou muito envolvida nele agora, naturalmente. O que você pode contar? Porque eu imagino que a gente vai se encontrar de novo, eu não sei se vai ser presencial, como é que vai ser, mas eu espero poder falar de novo com você sobre Gal. Mas o que a gente pode falar nesse momento? Só para dar uma palhinha, vai? Não, agora nesse momento, na verdade, a gente está terminando de montar o filme. O filme em si não muda muito com a morte da Gal, mas muda uma expectativa em relação ao filme, né? E o filme tem uma outra dimensão, assim, porque... Enfim, Gal não é absolutamente que Gal ficou maior, mas obviamente o interesse por Gal e a vontade de ver ela, de ver coisas dela e tudo aumenta, porque a gente sente falta, entendeu? Tem uma... Enfim, então é isso, mas assim, o filme mesmo não muda muita coisa. Agora, como que a gente vai colocar ele no mundo é que a gente está pensando em como fazer, assim. Mas assim, por colocar no mundo... Você diz, por exemplo, se vai ser cinema, streaming ou não? A finalização a gente não é cinema. A gente está fazendo filme para o cinema. O filme é cinema. Mas o filme pode ter desdobramentos. A gente não sabe ainda, entendeu? A gente está entendendo. A gente está querendo fechar o corte do filme. Tristíssimos, tristíssimas, sobretudo Dandara Ferreira, que é co-diretora junto comigo. Tristíssimas porque a gente não pode mostrar o filme para Gal. Isso é realmente uma tristeza, mas por outro lado tem uma alegria de ter feito o filme, sabe? E um filme que acho que ela queria muito também, enfim, sei lá. Eu não tinha muito contato com a Gal, ela mesma, assim. Eu tinha meu contato foi muito mais com a Gal do aprofundamento para a personagem e para escrever o roteiro e tudo, que é aquela Gal que me salvou na pandemia, sabe? Que cantava aquelas músicas e que aquele universo maravilhoso da Tropicália e tal. Então, assim, eu pessoalmente, né, fiquei bem abalada com a morte de uma pessoa que eu acho que é incrível, assim, que é um ídolo para mim e que é incrível, assim. A Dandara tem uma relação pessoal muito maior com ela, tal, mas a minha era um pouco mais distante dessa Gal, sabe? Então, eu tô muito triste que ela não viu, mas eu tô bem feliz que a gente fez e ela estava gostando dessa ideia e ela acompanhou algumas coisas, até através da Dandara ela acompanhava algumas coisas e tal, mas não viu o filme, e aí é triste. Você imagina 2023 para o lançamento? Com certeza absoluta. Não sei exatamente quando, mas seguramente 2023. Espero que no primeiro semestre. A gente está se esforçando para que seja no primeiro semestre, mas não sei, a gente tem que terminar o filme antes, né? É sempre ruim projetar o que vai acontecer com o filme antes de olhar para a cara dele prontão e falar, bom, eu acho que a carreira desse filme pode ir para esse lado, pode ser porque é difícil, né? E a gente tá super terminando a montagem, mas a gente ainda está ajustando coisas, a gente parou, né? Porque quando o Gal morreu, a gente estava nesse processo
e a gente deu uma paradinha até para mostrar para as pessoas que a gente tinha que mostrar, e a gente retomaria naquela semana da Morte da Gal, e a gente não retomou. Então, a gente está esperando um pouquinho. A gente acabou de retomar agora, essa semana, e falta pouquinho, assim, mas a gente precisava dar uma digerida, sabe? Imagina, e agora né? Você acaba se aproximando, ainda que não tenha esse contato pessoal, você se aproxima da vida de uma pessoa, né? Uma pessoa muito, e para escrever brilhante. roteiro muito profundamente, né? Muito por dentro, assim, é muito forte isso. Bom, Lô, algo que eu não tenha falado, perguntado para você sobre o Sol, que você queira acrescentar? Não, vamos ver no cinema, dia 8, entra no cinema de todo o Brasil. Mandem mensagens para quem vê, assim, eu adoro receber coisa no Instagram, sabe, que as pessoas comentam, eu amo isso. Eu amo contato próximo. Eu vou tomar a liberdade de procurá-la pelo nosso canal, o Críticos, para aí a gente, quem sabe, né, também encaminhe para vocês as mensagens a partir do retorno dos nossos espectadores para essa entrevista. Combinado? Então, sim, queria agradecer muito o Rogério. seu tempo, foi um ótimo papo, espero que você tenha gostado. Gostei muito. Eu vou ficar esperando o Gal, hein? Vai chegar, já chega. Anota aí, por favor, para depois a gente poder conversar de novo, tá bom? Não, já chega, pode deixar. Tá bom, obrigado, Lô, até mais. Eu vou concluir nossa gravação. Tchau, tchau.